Atos 2:42. Vocês estão felizes, gente? Eu estou muito feliz. Vamos lá então. Atos 2:42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Essa é a igreja 1.0, essa é a igreja que Jesus fundou. A essência da igreja precisa girar em torno disso aqui. Todas as vezes que você quiser medir o parâmetro de uma igreja relevante, você precisa olhar para Atos 2:42. Por quê, pastor? Porque a essência está aqui. Às vezes a forma de fazer, a forma de executar vai ser de maneiras diferentes. As estratégias para executar as coisas serão de maneiras diferentes, mas a essência precisa estar em Atos 2:42. E eu quero começar com esses 4 fundamentos aqui. De que eles perseveravam no quê? Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e oração. São 4 pilares e fundamentos de uma igreja relevante. A igreja que Cristo fundou, ela perseverava. Gente, você sabe qual é o significado de perseverar? Persistir, permanecer. Ou seja, eles permaneciam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso aqui já quebra todo o nosso parâmetro de que a igreja é um lugar para eu vir de domingo para receber a minha bênção. Igreja é um lugar onde você vem para adorar ao Senhor, para entregar a tua adoração ao Senhor em comunhão com os seus irmãos. Até porque se fosse para você dar a sua adoração única e exclusivamente no seu lugar secreto, não precisava de igreja, não é verdade? Mas a igreja é o que nos mantém vivos, a igreja é o que nos dá energia, a igreja é o que faz a gente não se sentir sozinho muitas das vezes. Porque naquele dia onde você fala assim, meu Deus, eu estou me sentindo sozinho, você tem um discipulado, você procura um discipulado, você tem o seu líder, a sua líder, você tem uma escola bíblica, você tem um grupo de discipulado, você tem um discipulado individual. São coisas que fazem o quê? Você estar perto. São coisas que fazem você não desfalecer. Vamos lá, gente. Vocês já viram uma fogueira? Você já viu quando alguém tira uma lasquinha de tora dessa fogueira e coloca longe? Ele continua pegando fogo, não continua? Durante muito tempo ele ainda continua pegando fogo. Só que com o passar do tempo, o que acontece? Ele se apaga. Por quê? Porque ele estava longe da comunhão. Pastor, eu fazer parte de uma igreja não altera o meu relacionamento com Deus. Você que pensa. Pastor, eu não estar inserido numa instituição não muda aquilo que eu acredito. Realmente não muda aquilo que você acredita, mas muda aquilo que você vive. Aquilo que você acredita pode não mudar, mas aquilo que você vive com certeza muda.
Porque o Senhor nos criou para a comunhão, o Senhor nos criou para o partir do pão, o Senhor nos criou para as orações. E mais, o Senhor nos criou para viver isso como igreja. Às vezes você pode estar falando assim, Rafa, mas isso tudo eu sei. Tudo bem, a questão aqui não é você saber. A questão aqui é você pratica. Vamos lá, gente. Não é um confronto, é uma pergunta. O grande lance não é você saber como uma igreja deve ser. É você estar inserido numa igreja e fazer parte para que ela viva da forma correta e ela ande da forma correta. Vamos lá. Eu quero começar do ensino dos apóstolos. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nós já falamos na escola bíblica sobre, lembram da sã doutrina? Tito? Lembra quando Paulo escreve a Tito, ele fala, olha, persevera no quê? Na sã doutrina. Qual é a sã doutrina? É a doutrina que Cristo ensinou os apóstolos, e os apóstolos ensinaram os outros discípulos, e isso veio permeando as nações e chegou a nós até hoje. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe qual é o nosso culto principal? A escola bíblica. O culto principal nós, como igreja, Celeiro para as Nações, não é o culto de domingo, é a escola bíblica. Pastor, por quê? Porque eu aprendo aqui na igreja, em essência, que a primeira coisa que eles permaneciam era no ensino. Gente, vocês estão conseguindo entender? Por isso que quando às vezes eu converso com pastores, eu tenho a oportunidade de sentar à mesa com pastores, e eu falo assim, a primeira pergunta, quando a gente está conversando sobre igreja, eu falo para eles assim, pastor, como funciona o teu sistema de ensino? Como funciona a sua igreja no ensino? A gente não tem mais a escola bíblica, a escola dominical. Lembra da escola? Quem é da escola dominical aqui? Eu sou da época da escola dominical, velho. Os Nutella aí não é, né, parça? Os Nutella aí não pegou essa fase. Eu sou da época da escola dominical, velho. Que tinha os cordeirinhos de Jesus. Vocês lembram disso, gente? Os patrulheiros. Eu sou dessa época. Tinha os soldadinhos. Ei, gente, é demais. Aí tinha o grupo da mocidade. Gente, tinha muita coisa. E a escola bíblica não faltava. Hoje, a gente se perdeu no meio disso, como igreja. Por isso que qualquer um abre igreja. Gente, vamos lá, vocês estão entendendo? A parte mais difícil não é abrir um salão. A parte mais difícil não é trazer pessoas para este salão. A parte mais difícil é se tornar igreja. E por que se tornar igreja é a parte mais difícil? Porque uma igreja saudável, em essência, ela é fundamentada nas Escrituras. Por isso, de verdade, preze pelas Escrituras, preze pela doutrina dos apóstolos, preze pela escola bíblica. Sabe, você pode até faltar de um GD, você pode até faltar de um dia do discipulado, mas pelo amor de Deus, que a escola bíblica seja a tua prioridade. Ah, pastor, mas eu já sei tudo que você está ensinando na escola bíblica. Que legal, na próxima turma eu coloco você para dar aula. Simples. Se você já sabe tudo que vai ser ensinado na escola bíblica, faça a semente que o Rubens semeou aqui na hora da oferta. Se você já sabe tudo aquilo que está sendo ensinado, se coloque à disposição agora para ensinar. Mas faça algo, viva a igreja, se relacione com a igreja. Porque a igreja, ela é relacionamento, querido. A igreja não é um lugar onde você vai vir de domingo, vai dar a mão para o seu irmão. Agora você nem pode dar a mão direito. Canta ao Senhor e vai embora para tua casa como se nada tivesse acontecido.
Igreja é lugar de relacionamento. O que eu vou cravar aqui nessa manhã hoje, teria vários pontos muito bons, mas eu quero cravar que você comece a entender que a igreja é lugar de relacionamento. Igreja, gente, é lugar de olho no olho. Igreja é lugar de sinceridade. Igreja é lugar de transparência. Igreja é lugar de você viver em plena comunhão com seus irmãos. Vamos lá, gente. Não, aqui está outro nível, velho. Essa igreja está outro nível aqui. O staff dessa igreja é maravilhoso, meu Deus. Não, velho, está online, igual o Gnabry hoje vai fazer 2 no PSG. Queridos, igreja é lugar de vida na vida. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Vamos lá. Oséias 4,6 fala o quê? O meu povo perece por falta. Vamos lá. Hoje, pelo fato de nós sermos levados mais para o lado emocional, a gente acaba esquecendo daquilo que é fundamento. Por isso que a maioria das pessoas são inconstantes com o Senhor. Por isso que a maioria das pessoas são inconstantes na vida relacionada à igreja. Por isso que a maioria das pessoas são inconstantes no seu período de oração e leitura devocional na sua casa. Por quê, pastor? Porque a igreja já vem de anos desenvolvendo um eu emocional e nós esquecemos de um eu racional. A igreja passou anos achando que o toque de Deus era quando eu me arrepiava. A igreja passou anos achando que o toque de Deus era quando eu chorava. Não é. O toque de Deus é quando eu mergulho nas Escrituras e eu consigo ver, ouvir Ele falando comigo. Isso é o toque de Deus. Pastor, então não é bom chorar? Chora sempre que possível. Não é bom se arrepiar? Se arrepie sempre que possível. Mas você percebe que pela igreja não caminhar num ensino bem fundamentado, ela deixou de ser racional e passou a ser emocional. Hoje não, gente, de verdade, posso falar uma coisa? Eu não sei se isso entra no teu contexto, mas às vezes entra no contexto de pessoas que você conhece. Hoje, muitas pessoas que estão na igreja, para ela não importa o que vai ser pregado, importa o momento do louvor. Talvez para você foi assim. Talvez você viveu assim. Você percebe que a chave está virada, que o emocional está no modo ativo, quando você espera mais da adoração do que da palavra, sendo que você não devia esperar nada da adoração. Por quê? Porque a adoração a gente oferece algo a Ele. Vocês estão entendendo, gente? Romanos 12:1 fala: portanto, irmãos, eu rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o culto racional de vocês. O significado de culto racional é um culto que procede da razão. E se a gente fizesse um culto aqui que não tivesse instrumento? Eu pegasse a Monique e falava assim: canta, fia, sem nada. E eu ia ainda falar para ela aqui, ó, canta o 146 da harpa, canta esses aqui hoje. E aí você vai falar assim: eu não estou sabendo o que está cantando, não. Tem problema, pastor? Até hoje não tinha, porque talvez até hoje você não sabia disso. Mas a partir de hoje você começa a ter uma consciência de que quando o Senhor fala de... Eu não vou nem entrar no sacrifício vivo. Eu não vou entrar nesse quesito, né?
Eu vou ficar aqui no que fala que o proceder dessas ações é o culto racional. Ou seja, é um culto que procede do entendimento. Doutrina dos apóstolos é aquilo que traz clareza para mim. É os fundamentos que trazem clareza para mim. A doutrina dos apóstolos é o que faz eu vir para o culto e no momento da adoração eu não ficar esperando que o louvor me toque, mas a eu ter o entendimento que eu preciso tocar o Senhor. É o entendimento de que toda a palavra que está sendo pregada do altar para mim, na verdade não é nenhuma nova revelação, porque eu já aprendi isso nas Escrituras. A doutrina dos apóstolos é aquilo que precisa fundamentar a nossa vida, gente. Você percebe que antes do relacionamento, antes até da oração, gente, a oração é o quarto fundamento que eles colocam aqui. Gente, a Bíblia é intencional, vamos lá. E ela colocou primeiro doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e oração. A oração é o quarto tópico aí, se a gente for colocar assim. Por favor, frequente, esteja em um lugar onde a doutrina dos apóstolos é pregada. E qual é a doutrina dos apóstolos? É onde Cristo é o centro. Não aceite nenhum tipo de mensagem que não vai ser convergida a Cristo. Só que tem mais um porém. Você sabe qual era a mensagem favorita dos apóstolos? Qual era? Vamos lá, se a gente caminhar um pouquinho no capítulo 2 aqui, a gente vai chegar um pouco na primeira mensagem. Ninguém, gente? Aí, ó. A primeira mensagem de Pedro, depois de Atos 2, deles serem cheios do Espírito Santo, o povo fala assim, eles estão embriagados, o outro fala assim, rapaz, não sei o que está acontecendo ali. Pedro se levanta, e ele fala assim, nós não estamos embriagados, pelo contrário, nós estamos cheios do Espírito Santo, que foi mandado por intermédio de Jesus Cristo, aqueles que vocês crucificaram. Portanto, arrependam-se. E por que a primeira mensagem de Pedro foi sobre arrependimento? Porque a primeira mensagem de Jesus foi sobre arrependimento. Pastor, então o senhor tem algo contra pregar sobre a bênção? Nem um pouco. O senhor tem algo contra pregar sobre a graça? De maneira nenhuma, isso é graça. Mas eu preciso analisar aquilo que está sendo pregado. Tudo o que é pregado nesse altar, você tem o direito de analisar, para não falar o dever. Toda mensagem que não é cristocêntrica, diga assim comigo, toda mensagem que não é cristocêntrica se perdeu no meio do caminho. Por quê? Porque essa era a doutrina dos apóstolos. Se você vê Paulo, quando ele vai pregar as boas novas, Paulo, quando ele vai pregar aos apóstolos, quando ele se torna apóstolo, e a primeira mensagem dele, ele começa falando sobre o reino de Deus. Ele começa falando sobre o arrependimento, e ele fala que a graça que foi nos dada não é para a libertinagem, mas é para que nos traga o quê? Vida, e a verdadeira vida. E aí ele continua dizendo que a verdadeira vida vem por intermédio de quem? De Cristo.
Toda mensagem ela precisa ser fundamentada em Cristo. Então vamos lá, quem é a pessoa mais importante desse lugar? Não sou eu. Qual é sabe, os holofotes nessa igreja não podem estar em mim, não podem estar na pastora Ágata, não podem estar no músico, nos ministros de adoração. A pessoa que deve brilhar nesse lugar é a pessoa de Cristo. E o ensinamento que deve ser pregado aqui é o ensinamento acerca de Cristo. Só que não tem como nós conhecermos a Cristo sem arrependimento. Vocês estão conseguindo entender, gente? Então vamos lá. A doutrina dos apóstolos, ou seja, o ensino dos apóstolos, não era apenas a graça, mas era o arrependimento. Portanto, arrependei-vos. A segunda coisa que eles perseveravam era no que, gente? Vamos lá, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. E eu fico imaginando a igreja primitiva se relacionando. Se você ler o resto dos versos, você vai ver que eles se reuniam no templo e nas casas. Só que o significado de comunhão aqui neste contexto era aprofundamento de amizade, estimulação de uns para com os outros, desenvolvendo visão, objetos e prioridades em comum. A característica de comunhão aqui, neste contexto, é para que eles aprofundassem os relacionamentos. Deixa eu te falar uma coisa, você conhece bem a pessoa que está do seu lado? Dá uma olhadinha para ela aí, vê se você conhece. Agora vamos lá, você conhece bem a pessoa que está atrás de você? Dá uma olhadinha para quem está atrás. Você conhece bem a pessoa que está na frente de você? Se você ainda não conhece bem essas pessoas, eu quero te encorajar a viver um pouquinho mais de igreja e aprofundar os teus relacionamentos com elas. Sabe, você já mandou sequer uma mensagem para alguém dessa igreja falando: olha, eu estou orando por você? Alguém que você não tem contato. Porque vamos lá, gente, eu conversar com o Davi é natural, a gente tem uma afinidade, a gente vai conversar sobre tudo. Agora eu parar e conversar com a Janaína, a gente precisa o quê? Aprimorar, a gente precisa desenvolver, a gente precisa se aproximar. Quando fala que eles perseveravam na comunhão, está falando assim, que eles perseveravam, ou seja, eles insistiam no relacionamento. Era uma igreja que amava o calor humano. Era uma igreja que amava o relacionamento. Era uma igreja que amava estar perto, estar junto. Só que você vai entender no decorrer da história que eles estavam juntos e que o tema principal das conversas deles não era o pecado do irmão, não era aquele irmão que estava fazendo alguma coisa de errado, era Cristo. E sobre quão bom Cristo foi para com eles. Pastor, é ruim eu ter comunhão? Não. É ruim eu ir na casa das pessoas? Não. É ruim as pessoas irem na minha casa? Não. Desde que isso seja equilibrado. E 2, desde que o foco daquilo que vocês vão conversar sempre converjam a Cristo. Sempre possa convergir a Cristo. Sabe por quê? Porque se a gente não cuidar do nosso coração, a gente geralmente vai entrar em assuntos que a gente nem precisava entrar. Pastor, pode falar de futebol? Fala. Pode falar de maquiagem? Fala. Pode falar de música? Fala. Só não fala da vida dos outros, do resto conversa. Cara, você viu lá o Michael? Chegou agora na igreja. Mas e aí, o que você fala? Eu não falo nada. Oxi. Vocês estão conseguindo entender agora os exemplos
Cara, você viu lá o Rick? Não sei o que, não vi. Mas no culto lá, ele fez, não, eu fui no culto para ver Cristo, para me relacionar com Ele. Sabe, quais são as conversas que a gente tem nos nossos momentos de comunhão? Pastor, então a gente só tem que falar de Cristo? Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando que nós precisamos de um equilíbrio para as coisas. Ou, às vezes, você não é aquela pessoa, como parecida, né? Que é muito parecida comigo. Você não é aquela pessoa que gosta de sair. Você é aquela pessoa que se deixar, você fica na sua casa. E, mano, você fica lá e lá tá muito legal. Eu sou esse cara, velho. Eu sou esse cara que a minha casa tá muito legal. E eu fico na minha casinha. O meu sogro, a gente se parece muito. Tanto é que quando as mulheres queriam ir no shopping, ia elas duas pro shopping e nós ficava dentro de casa. Ah, vai vocês duas. Às vezes você é essa pessoa que gosta de ficar dentro de casa. Pastor, tem problema nisso? Não. Desde que você se relacione com pessoas. Só que às vezes para se relacionar com pessoas, você vai precisar sair da tua zona de conforto. Eu quero te encorajar essa semana a ter um tempo de qualidade com alguém aqui da igreja que você ainda não teve. E para a galera aí que está falando, é muito fácil vocês terem tempo comigo. Vocês têm tempo comigo toda semana no discipulado. Eu quero ver o Ian ter tempo de qualidade com o seu Roberto. Eu quero ver o Rubem ter tempo de qualidade com o Ricardo. O Davi com o Maicon. A Maurinha com outra pessoa que não seja a Dona Rose. Pastor, por que você está falando isso? Porque vocês percebem, gente, que às vezes a gente tem a gente cria uma bolha dentro da própria comunhão da igreja. E sabe como eu chamo essa bolha? Panela. Pastor, mas não tem nada demais. Realmente não tem, mas eu quero ver a longo prazo. E você quer ver se não tem nada demais o seu grupo de amizade? Pastor, por que você não vê problema nisso? Porque, queridos, essa igreja vai crescer. E não vai ter como, geralmente, a gente juntar todo mundo no mesmo lugar. Porque essa igreja vai crescer, é natural. É natural que um grupo vá para um lugar, outro grupo vai para outro grupo vai para outro. Tem problema nisso? Não, não tem problema. Faz parte das igrejas saudáveis. Mas agora a pergunta que eu quero fazer é: qualquer pessoa consegue ter acesso a esse grupo? Porque se uma pessoa que vem de fora, uma pessoa que é meio, a gente tem dificuldade de lidar, se ele não consegue ter acesso ao grupo de pessoas que eu estou inserido, é panela. Se você vive na tua amizade lá fechada e ninguém consegue ter momento de comunhão com vocês duas, com vocês dois, é panela. Ou se você não consegue ter relacionamento com outra pessoa, a não ser com essa. Ah, pastor, é afinidade, mas aqui eu não vejo eles falando que eles tinham comunhão apenas com quem tinha afinidade. Eu vejo a Bíblia falando que eles investiam tempo, que eles perseveravam, que eles insistiam na comunhão. Aqui não fala de que é com quem eles gostavam. Gente, vocês estão conseguindo entender? Está muito claro hoje, vai. Eu estou sendo muito claro hoje. Não estou nem profético. Mas se vocês quiserem, eu ativo o modo profeta aqui. A gente sai rodando aqui. A gente pega a Maurinha, começa a dar um rodopio na cadeira dela. Vamos lá. Gente, um dos significados que eles praticavam a comunhão era o estímulo de um para com os outros. Sabe, deixa eu te falar uma coisa, tem pessoas demais para criticar já. Tem pessoas demais para criticar já. Eu não estou falando de você sentar à mesa com o seu irmão e falar assim: cara, eu não concordo com isso que você está fazendo. Eu não estou falando disso. Isso é natural e faz parte da comunhão dos santos, cara.
Sabe, gente, de verdade, procure pessoas que falam que você está errado. Você não sabe como é bom. É sério, você não sabe como é bom se assentar à mesa e ouvir de pessoas que você está errado. Você não sabe como faz bem para você isso. É muito legal que eu não preciso nem procurar, né? Toda conversa que eu sento com meu pai e com a minha mãe, eu já começo a ouvir o que eu tô fazendo errado. E de verdade, eu aprendi a ter prazer nisso, cara. Mas eu não estou falando desse tipo. Eu estou falando que às vezes tem pessoas demais para criticar, e às vezes nós somos essas pessoas. Às vezes você chega na igreja, e você vê que a cadeira está suja. E aí você é aquela pessoa que fala assim, nossa, mas o diaconato podia ter chegado mais cedo para limpar, né? Seja você aquela pessoa que vai pegar o pano e vai limpar a cadeira. Por quê, gente? Porque a igreja é família. Igreja é estímulos de uns para com os outros. Às vezes o diácono, a diaconisa não conseguiu chegar mais cedo por algum motivo. Então ajude ele. Vocês estão entendendo? Tem pessoas demais já para criticar. Aí eu não gostei da mensagem de hoje. Muitas das vezes nem eu. Você viu lá? Seu Roberto fica com esse negócio de play de versão, não aguento mais play de versão. Agora até máscara da play de versão. Para que ficar querendo inventar as coisas? Não, seja a pessoa que vai chegar nele e falar, ô meu irmão, o senhor começou um negócio novo, começou, o que o senhor está vendendo lá? Bolinha, tatame, produto de manutenção para cama elástica, não sei o que. É mesmo, irmão? Eu quero comprar 100 bolinhas do senhor. Pastor, mas eu não uso a bolinha, mas não tem problema, estimule a pessoa naquilo que ela está fazendo. Vocês estão entendendo? Aplauda o Senhor, velho. Pastor, mas eu não vou usar essas bolinhas na minha casa. Mas se você for para a rua com essas bolinhas, você vai encontrar alguém que vai usar. Dá para o Levizinho fazer um regaço lá na casa dele. Vocês estão entendendo? Pô, o cara começou a cortar o cabelo. Fez um curso de barbeiro. Primeiro faz o curso, deixa ele fazer o curso primeiro. Eu não sou do tipo cobaia, viu, gente? Eu sou do tipo que investe na vida da pessoa, mas cobaia é demais para mim. Né? Eu semeio na vida da pessoa, tá ótimo. Né? Daí a ser cobaia é demais. Mas se você tem coragem, chega no cara e fala assim, cara, você está precisando de alguém para você treinar o corte de cabelo? Tem o meu. Se você é corajoso, faça isso. Aí, do Maico aí tá disponível para cortar, viu, gente? É facinho, o corte já vem pré-moldado. Mano, desculpa, é mais forte que eu, velho. Às vezes você não vai ser o cara que vai deixar ele cortar o teu cabelo, mas você vai chegar nele e falar assim, mano, quanto que é o corte? Cara, eu tô cobrando R$10 ainda o corte, que eu tô começando, né, para desenvolver a clientela. Mano, tô aqui, eu tô pagando 5 cortes. O cara, mas você vai cortar? Não, eu não tenho tanta coragem assim, mas eu tô pagando 5 cortes. Eu tô abençoando a sua vida. Vocês estão entendendo, gente? A menina começou a fazer unha. Manicure, pedicure, o que mais tem aí? Sobrancelha. Limpeza de pele. Começou a vender roupa. Gente, a pessoa começou a empreender. Um dia eu vou pregar sobre isso aqui. Eu vou pregar sobre empreendedorismo. Vocês vão entender isso à luz da palavra. Pastor, tem problema eu ser empregado de alguém? Não.
não tem problema. Mas se você também, se quiser se tornar um pioneiro em algo, você também pode tomar a decisão de entrar em alguma coisa. Pega aquilo que você é bom e começa a desenvolver. Inclusive eu até tenho uma notícia para você. Se tudo der certo, daqui a um mês, nasce um estúdio aqui em São José do Rio Preto. Eu e meus amigos músicos, nós estamos abrindo um home studio para gravação de músicas, de EPs, de CDs. E o Senhor tem sido muito bom com a gente. Vocês estão entendendo? O que eu amo? Música. Com o que eu trabalho a minha vida inteira? Música. O que eu vou fazer? Música. Pastor, mas é desafiador. Mas eu tenho um Deus que me capacita para isso, gente. E sabe qual é a parte boa de viver em comunhão? Porque eu estou falando de comunhão ainda, de estimular uns aos outros. Quando eu liguei para o meu pai para contar para ele a novidade, a primeira coisa que ele olhou nos meus olhos e falou assim: eu tenho certeza que vai dar muito certo, porque você é muito bom no que faz. Sabe, não se trata de um pai apenas motivando um filho. Se trata da essência da igreja, gente. Então você está vendo uma pessoa empreender, você está vendo uma pessoa começar o seu próprio negócio, você está vendo a pessoa fazer alguma coisa. Você está vendo a pessoa gravar vídeo lá no Instagram, ao invés de você ficar falando, virou blogueira agora, está achando que vai ganhar dinheiro com o Instagram. Não, divulga ela, cara, dá uma força, ajuda essa pessoa, seja instrumento de Deus para impulsionar elas, velho. Cara, essa é a igreja. Vocês estão percebendo como a gente está muito longe da igreja que Jesus fundou? O fulano da igreja abriu o mercado. Cara, vai comprar lá. E se ele estiver cobrando preço abusivo, chega nele com todo amor. Fala, cara, a gente quer abençoar você, mas os preços assim estão muito fora. Pastor, eu não posso falar isso. Pode. Como irmão em Cristo, você tem toda a liberdade, porque você está falando no amor. Vocês estão entendendo, gente? A comunhão aqui que eles viviam. Se a gente for ler, eu não vou entrar nisso hoje, porque eu quero falar só dos 4 fundamentos. Mas se a gente for ler hoje, você vai ver que eles ajudavam uns aos outros. E que eles não tinham falta de nada. Você sabe o que é não ter falta de nada dentro da sua comunidade? É sobre aquela pessoa, eu falei isso, né? Sobre aquela pessoa que tem 2 casas. Eu falei na escola bíblica, foi isso, não foi? Sobre a pessoa que tem 2 casas e vê um irmão que está passando perrengue no aluguel, que não consegue por algum motivo. O que essa pessoa faz, gente? Vem aqui, fica aqui na minha casa até você se ajustar. Depois você vai ter que me pagar o aluguel, com certeza. Com certeza. Mas até você se ajustar aí, eu te dou 1 mês, 2 meses para você procurar alguma coisa e se ajustar. Não precisa pagar não, eu estou ofertando na tua vida. Eu já vi pessoas se levantarem, queridos. Uma menina estava com muita dificuldade de pagar as mensalidades da faculdade dela. Eu já vi uma igreja se levantar para pagar a mensalidade da faculdade da menina. Vocês estão entendendo como a gente está longe de igreja? Como a gente está longe de entender a essência dessa igreja que Jesus fundou? Por quê? Qual é o pensamento de hoje? Eu quero consumir, é para mim. Importa o que eu vou fazer, importa o que eu estou fazendo. Importa o sucesso que eu quero ter. E às vezes você se esquece que talvez alavancando alguém para ter sucesso você já está tendo. Gente, por favor, voltemos a esse lugar, cara. A gente sempre fala que essa igreja não é uma igreja, é uma família. E, gente, é isso. Está na hora da gente voltar à essência da comunhão, cara. Jesus. Outra coisa que eles permaneciam, e aqui eu vou terminar, é no partir do pão e nas orações. O que é o partir do pão, pastor? Quem é o pão vivo que desceu do céu? Aqui o contexto não é só a ceia que eles participavam nas casas e no templo.
mas é o partilhar de uma vida de Cristo que eles tinham dia a dia. É se assentar em partir do pão, ou seja, comida, porque crente gosta de comer, gente. Olha, eu não gosto muito de sair de casa não, mas se você me convidar para comer na tua casa, com certeza eu vou. Faz um churrasco ainda para você ver. Compra umas peças lá, da Braba. Churrasco é picanha, gente. Vai lá, compra a peça lá da picanha e me chama. Tô brincando, gente, não precisa ser picanha não. Panceta é bom. Eu fico com a picanha, pode comer a panceta. Tô brincando, se você fizer um miojo na tua casa e me chamar para comer miojo, eu vou. Sabe por quê? Porque a prioridade é estar com você. É se assentar à mesa e é falar, cara, o que Jesus tem feito aí? O que Jesus tem feito na tua vida? O que você tem vivido com o Senhor? Eles se assentavam à mesa e a ceia deles não era apenas de comida, eles partilhavam o próprio Cristo. Eles partilhavam aquilo que Cristo estava fazendo. Por quê? Porque se o pão vivo que desceu do céu é Cristo, quando nós partimos o pão, nós estamos partilhando quem? Cristo. Sabe, eu quero te encorajar nessa semana. Não precisa ser presencialmente, até porque você vai arrumar um problema se você fizer isso. Tenha um tempo de qualidade com alguém. Partilhe o pão. Manda mensagem para essa pessoa, fala, cara, e aí, o que Cristo tem falado com você? E aí se a pessoa gaguejar e falar, então, aí você já vai saber que ela não ora e não lê a Bíblia. Não é verdade, gente? Eu estou falando de coisas naturais aqui. Então, eles partilhavam o pão. E a última coisa que eles perseveravam é nas orações. Gente, eu tenho comigo uma certeza. Sabe por que o último tópico é as orações? Não é porque ele é o mais importante ou menos importante. Porque nós sabemos que a oração do justo pode muito ser os feitos. Nós sabemos que se nós entrarmos para o nosso quarto, fecharmos a nossa porta, o nosso Pai que nos vem em secreto é fiel para nos recompensar, né? E essa recompensa é pública. Um dia eu falo sobre recompensa pública, né? Porque a gente fica, ai, que tu cresça, Senhor, que tu cresça, que tu cresça. Se você é uma pessoa do secreto, gente, a recompensa pública vai vir. É natural isso. Aí eu não quero ser visto pelas pessoas, e então larga a mão. Porque é natural, é a recompensa do lugar secreto, gente. O que eu estou fazendo aqui hoje é fruto e é a recompensa do lugar secreto, de me tornar um homem de oração. Qual foi a minha recompensa pública? O Senhor confiar a mim, um povo. Entende? É a recompensa pública. Você, quando for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que te vê em secreto, te o quê? Pronto. Tem algumas versões ainda que falam assim, publicamente. Eu acho muito legal. Fala, te recompensará publicamente. Por que ela então é o quarto? Se ela é uma das mais importantes da vida do cristão. Porque justamente aqui que está a confusão. A oração é a chave da vida íntima do cristão. Mas o relacionamento é a chave da vida familiar do cristão. Eu posso orar, mas se eu não me relacionar, não vai adiantar. Conseguiram entender agora? A palavra do Senhor fala que nós somos um corpo. E o corpo não é mutilado, não. Se o meu braço quiser para esse lado aqui e o outro quiser para esse aqui, vai dar certo, gente? Vou ficar aqui, né? Aí vou me partir no meio e vai cada um para um lado. Quando alguém perde um membro,
Essa parte que foi extraída do corpo, ela tem vida? Por mais que ela ore, por mais que ela jejue, ela está fora do corpo. Se ela está fora do corpo, ela não tem vida. Por isso que neste contexto a oração está lá no final. Porque não se trata da vida íntima do cristão, se trata da vida familiar do cristão. E o que eu compartilhei aqui são coisas que nós precisamos praticar como cristão, como vida familiar. Eu falei que no decorrer dessas mensagens seria muito ensino, então eu estou te ensinando. Persevere na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Persevera. Sabe, nós temos, e a gente tem feito pouco, mas a gente sempre tem as nossas 12 horas de adoração e intercessão. Coloca teu nome lá, gente. Sabe, nós ainda estamos sendo bonzinhos, você não precisa nem vir na igreja para fazer isso. Você pode fazer lá na tua casa. Sabe, uma igreja que ora é uma igreja que avança. Só tem uma das coisas que eu sinto muita falta da escola bíblica presencial, é porque a nossa escola bíblica ela era inserida dentro do culto de oração. Então era o tempo onde a gente tinha como igreja para orar junto, né? O círculo de oração. Gente amava, eu amava isso. Eu amo ainda. É que a gente, pelas questões de saúde, a gente evita ao máximo ter cultos aqui. Mas uma igreja que ora junto é uma igreja que avança. Se você continuar lendo o capítulo 3, você vai ver que Pedro e quem? Pedro e João, eles iam ao templo 3 vezes por dia para orar. E sabe o que é legal aqui no texto? Que fala que todos os dias essas pessoas estavam juntas, gente. Pastor, isso não cabe ao nosso contexto de hoje, eu concordo, até porque não tem como estar junto todos os dias. A gente trabalha, a gente tem nossa casa, a gente tem nossa família. A prioridade sempre será a tua família. Mas nós precisamos aprender a gastar tempos juntos. Nós precisamos aprender, sabe, igual os meninos fizeram esses dias aí. Esses dias os meninos me mandaram uma mensagem e falaram assim: ô Rafa, nós vamos pegar aí eu, não sei quem, e nós vamos lá para o monte orar. Eu falei: é isso, filho, vai. Se eles quisessem ter feito na igreja, eles também poderiam ter feito. Sabe, é você falar: ó, gente, vamos orar. Vamos estar juntos gerando algo. Isso nos fortalece. A comunhão, o olhar no olho um dos outros, que é onde eu falei que eu ia terminar, que eu queria focar no relacionamento hoje. O olho no olho de uns para com os outros é o que muda uma igreja, gente. Sabe quando nós vamos, sabe quando nós vamos enxergar e falar assim: cara, nós estamos caminhando realmente para um lugar em Deus? Quando a gente conseguir discordar sem precisar brigar. É lógico. Tudo vai terminar aqui. Ah, mas eu estou certo. É a Bíblia que está certa. Que a Bíblia falar, não tem a minha opinião e não tem a tua. O Ian veio falar comigo esses dias, não sei o que. Eu falei: mano, a Bíblia fala isso. Eu aprendi a não discutir mais, gente. A pessoa não sabe, a Bíblia fala isso. Aí é você que vai resolver o que você quer fazer na tua vida. Sabe, é quando a gente conseguir sentar olho no olho e falar assim: pastor, eu estou chateado. Sabe, gente, eu e a pastora, nós não somos pessoas inacessíveis. O teu líder não é uma pessoa inacessível. É lógico, às vezes implica em ter que marcar um horário, com certeza. Que a minha vida não vai girar em torno de você. Mas se você marcar um horário e eu vou estar pronto para te atender.
É sentar, é olhar olho no olho e falar assim: pastor, eu estou triste. Por quê, filho? Pastor, porque você falou e você fez isso, e você errou comigo, pastor. Eu quero ser o primeiro a estar pronto para te pedir perdão. Eu quero ser o primeiro a ouvir sobre aquilo que magoa o teu coração, sobre aquilo que aflige o teu coração. Essa é a igreja que Jesus fundou, gente. Vamos lá, queridos. É um ambiente de transparência. Eu já falei isso aqui para vocês. A igreja, ela não foi edificada na intimidade. A igreja foi edificada na transparência. Porque se ela fosse edificada na intimidade, Jesus tinha falado para João. E Jesus falou para Pedro. Por quê? Porque Pedro era o transparente. João era o íntimo, beleza, mas Pedro era o transparente. A igreja não cresce, não avança a partir da intimidade. A igreja cresce e avança a partir da transparência. É quando eu consigo me sentir em um ambiente seguro para sentar com o meu irmão e compartilhar com ele as minhas dores. Por quê? Porque eu sei que eu estou em um ambiente seguro e aquilo que eu falei para o meu irmão, ele não vai falar para outra pessoa. Aquilo que gente, deixa eu te falar uma coisa. Se alguém dessa igreja for confessar um pecado para você, não vem me falar não, porque ele confessou para você. Se ele quisesse ter falado para mim, ele teria falado para mim. É nesse lugar que nós precisamos chegar como igreja, onde nós teremos um ambiente seguro para comungar de Cristo, para falar de Cristo, para falar sobre as nossas dores, sobre as nossas aflições. É onde você vai conseguir sentar com pessoas, abrir o teu coração, elas abrem o coração delas. É onde nós confessamos as nossas fraquezas, é onde nós confessamos as vulnerabilidades do nosso coração. E o melhor de tudo, nós saímos dessas conversas sem se sentir julgados. Pelo contrário, a gente se sente mais amado. Eu sonho com essa igreja e eu sei que nós vamos chegar nesse lugar. Porque essa é a igreja que Jesus fundou, gente. Fica com isso no teu coração. Entender os 4 fundamentos de uma igreja, em essência?